Olá! Hoje a gente vai acompanhar a jornada completa de um imóvel aqui no Brasil, desde o nascimento legal dele até a hora da divisão. Pode parecer um bicho de 7 cabeças, né? Mas a ideia aqui é justamente desvendar como a lei documenta e protege cada etapa da vida de uma propriedade. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa cena bem comum. A compra de um imóvel. É aquela emoção de pegar as chaves na mão, certo? Mas o que de fato faz com que aquela propriedade seja legalmente de alguém? Atenção, não é a chave e também não é um contrato de gaveta. A segurança de verdade, aquela que vale mesmo, está num sistema muito robusto de registros públicos. E para a gente entender como funciona essa propriedade, primeiro, a gente precisa olhar para uma coisa que é como se fosse o DNA do imóvel, a sua identidade jurídica. Todo e qualquer imóvel que existe legalmente tem um documento que conta, em detalhes, toda a sua história. E essa identidade tem nome, viu? É a famosa matrícula. A melhor forma de pensar nela é como a certidão de nascimento do imóvel. Exatamente isso. É um número único, lá no cartório, que funciona como um diário, onde cada evento importante, uma venda, uma hipoteca, uma herança, fica registrado nos mínimos detalhes. Agora, para isso tudo acontecer, entram em cena dois profissionais essenciais. O primeiro é o tabelião, que pode ser escolhido livremente. É ele quem prepara o documento como a escritura de compra e venda, formalizando o acordo entre as partes. Depois, vem o registrador. Esse não dá para escolher, porque ele é do cartório específico da região onde o imóvel fica. É o registrador que pega esse documento, analisa e, aí sim, o inscreve oficialmente na matrícula do imóvel. Resumindo, um formaliza o acordo, o outro torna público e legal. Mas e quando um lote urbano nasce do zero? Como funciona? É um processo de 4 passos. Tudo começa com um pedaço bem grande de terra, uma gleba. Essa gleba é então destinada para virar um loteamento. Depois, ela é oficialmente descaracterizada, ou seja, deixa de ser rural e passa a ser urbana. E o passo final, o grande momento, é o registro do loteamento. É aí que a mágica acontece e nascem as matrículas individuais para cada lote, cada um ganhando sua própria certidão de nascimento. Beleza, o imóvel agora existe legalmente, tem sua matrícula. E o que vem depois? Bom, entram em campo algumas regras do jogo. São princípios fundamentais que vão governar a vida desse imóvel e, claro, proteger seus proprietários. É o que dá segurança para todo o sistema. E o princípio mais importante é, sem dúvida, o da continuidade. Pense nele como uma corrente de propriedade que não pode ser quebrada de jeito nenhum. Qualquer nova transação precisa se conectar perfeitamente ao dono anterior que está lá na matrícula. Em outras palavras, ninguém pode vender o que não é oficialmente seu. Cada elo precisa estar ligado ao anterior, sem exceção. Esse conceito é tão, mas tão crucial que está escrito na Lei de Registros Públicos. A lei é rígida exatamente para preservar essa continuidade. O objetivo é muito claro: impedir qualquer lacuna, qualquer inconsistência na história da propriedade. Aquela corrente não pode ter elos faltando. Em seguida, vem o princípio da especialidade objetiva. O que ele diz é que o imóvel precisa ser descrito com uma precisão cirúrgica na matrícula. Localização, área, limites, quem são os vizinhos, tudo tem que estar lá, preto no branco, para não existir a menor dúvida sobre de qual propriedade estamos falando. E da mesma forma temos o princípio da especialidade subjetiva. Esse exige que todas as pessoas ligadas ao imóvel sejam identificadas de forma clara e completa. Nome, documentos, profissão e, um ponto crucial, o estado civil. Isso garante que se saiba exatamente quem tem direito sobre aquela propriedade. Pois é, e falar em estado civil é o gancho perfeito para o nosso próximo capítulo. Porque eventos da vida, como o casamento, impactam diretamente a propriedade, introduzindo um novo conjunto de regras definidos pelos regimes de bens. No Brasil, se um casal não escolher um regime diferente através de um pacto antinupcial, a lei já define um padrão para todo mundo: o regime da comunhão parcial de bens. É o que vale para a grande maioria dos casamentos. E aqui a gente vê a diferença fundamental. No regime padrão, o da comunhão parcial, o que se compra durante o casamento é a do casal. Mas o que cada um já tinha antes ou recebe de herança continua sendo particular. Já na separação total, tudo é individual, sempre. É uma escolha que exige um acordo prévio, o pacto, e muda completamente o futuro do patrimônio. Historicamente, a lei impunha um regime específico,
o da separação obrigatória de bens, para qualquer casamento envolvendo uma pessoa com mais de 70 anos de idade. Era uma regra sem exceções. No entanto, uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal mudou essa regra. Agora, pessoas com mais de 70 anos podem ir ao cartório e, por meio de uma escritura pública, escolher um regime de bens diferente. Isso garante muito mais autonomia e controle sobre o próprio patrimônio. E assim a gente chega aos capítulos finais da jornada de um imóvel com um proprietário. Eventos como o divórcio ou o falecimento exigem a divisão formal dos bens. Vamos ver como o sistema lida com essa separação. Aqui tem um detalhe que parece técnico, mas que faz toda a diferença. Antes da partilha, seja no divórcio ou na herança, os bens estão em mancomunhão. Pense num bolo inteiro. Ninguém é dono de uma fatia específica. Todos são donos do bolo todo. Após a partilha, a situação muda, vira um condomínio. Agora o bolo foi fatiado. Cada um tem sua porção definida, como 50%, e pode fazer o que quiser com ela. E na herança, um herdeiro pode não querer sua parte. Ele pode fazer isso de duas formas. A primeira é a renúncia translativa. Ele diz, eu não quero, mas quero que minha parte vá para o meu irmão João. Isso é basicamente uma doação e por isso paga imposto. A outra forma é a abdicativa. Ele simplesmente diz, eu não quero. Sua parte então volta para o bolo e é dividida entre os outros herdeiros, como se ele nem estivesse na linha de sucessão. Então, o ponto crucial é este. Todo esse sistema, que pode parecer burocrático, tem um objetivo muito claro. Ele foi projetado para dar segurança jurídica. A matrícula, os princípios, as regras de partilha, tudo existe para garantir transparência e proteger o direito de propriedade, trazendo paz de espírito. E toda essa segurança nos leva a uma reflexão final. Os documentos de um imóvel contam a história correta da vida de uma pessoa? Eles refletem o estado civil atual? A divisão de bens está clara? Manter esses registros em dia não é só burocracia, é a forma de garantir que a lei proteja aquilo que foi construído.